Olá pessoal, tudo bem? Se você já assistiu o nosso primeiro vídeo falando sobre religião, foi a primeira parte do nosso estudo sobre messianismo, a origem da fé cristã. E hoje nós estaremos dando continuidade falando sobre a segunda parte dessa aula que se chama Revelação. É aqui que começa a diferença entre a fé cristã das demais religiões. A fé judaico-cristã, ela parte de uma revelação do Deus invisível que procura o homem perdido e amedrontado para desfrutar do seu amor. Na história da revelação, é Deus quem está atrás do homem, não o contrário. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 23, diz assim o texto da palavra de Deus. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vocês honram, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Como nós vimos sobre a história da religião, a religião é a invenção humana, é a invenção do homem, é a criação do homem, no seu desespero e na sua angústia para encontrar a Deus e conhecê-lo. Na história da revelação, nós temos algo diferente. O que é revelação? Interessante que a palavra revelação no grego é apocalipse. A palavra apocalipse significa revelação. Então, diferente do que muitas pessoas falam e pensam por aí, Apocalipse não é destruição, não é fim do mundo. Apocalipse é revelação. Por que nós temos um livro na Bíblia chamado Apocalipse? Porque Deus traz a revelação para o seu servo do que vai acontecer nos fins dos dias. É um tema que nós vamos abordar em um outro momento também. No livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, o escritor aos Hebreus ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. O que é revelação? Revelação é descortinar, é descobrir, é tirar o pano de sobre algo, é trazer à tona aquilo que está encoberto. Revelar é descobrir, descortinar, tornar público algo que estava escondido. Então, diferente do que muitas pessoas traduzem para Apocalipse, não significa fim do mundo ou cataclismo, mas sim revelação. Na teologia judaico-cristã, nós aprendemos que Deus, ele criou o universo. E ele criou o homem com propósito. Deus, ele nos criou com propósito. Lá em Isaías, o Senhor, ele diz por meio do seu profeta que ele criou a terra não para ser um caos, não para ser vazia, mas para ser habitada. Então Deus criou todas as coisas com propósito. Desde a criação, Deus permanece no controle de todas as coisas. Principalmente o que acontece na história da humanidade. Então só existe uma maneira do homem chegar ao pleno conhecimento de Deus. Através de uma revelação. Se Deus não tivesse se revelado ao homem, por mais piedoso, por mais justo, por mais bom que o homem pudesse ser, ele jamais conseguiria alcançar a divindade. Jamais encontraria o seu Criador por seus próprios métodos. No estudo comparativo das religiões, nós vemos em diversas culturas essa busca frenética do homem por Deus. Nós estudamos isso no vídeo anterior. Se você não viu, procure aí o link na descrição.
que você pode estudar a primeira parte desse estudo. Então, nos estudos comparativos das religiões, nós vemos em diversas culturas, uma busca frenética do homem por Deus. O homem buscando o divino. Por meio de rituais, drogas, o homem tenta se aproximar de Deus. Há quem diga que não importa a forma ou o nome que nós damos para Deus, porque Ele é o mesmo. Deus, ele é o único em todas as religiões. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Alá, Ísis, Zeus, Tupã, Osíris, Baal, Moloque, Brahma, Krishna, etc. Todos são expressões do mesmo Deus. Será mesmo? Será que todas as religiões e todos os deuses que se identificam com elas apontam para o mesmo Deus? É o que nós vamos descobrir nessa segunda parte do nosso estudo. Se você acha que esse estudo está interessante, se você está gostando desse estudo, por favor, nos ajude dando like, dando joinha, e pode sim fazer o seu comentário e colocar a sua pergunta. Escreve aí: será que todas as religiões levam para Deus? Vamos lá então. Percebemos nesse estudo muita semelhança entre a fé judaico-cristã e as outras religiões. Porém, essas teorias observavam apenas aspectos em que elas realmente são semelhantes, porém nunca levaram em conta aquilo que as tornam completamente diferentes. Então, ao mesmo tempo que a fé judaico-cristã parece ser igual a todas as outras, existem alguns elementos dentro dela que as tornam única. E é isso que nós vamos ver aqui. Por que podemos então dizer que colocar a fé judaico-cristã no mesmo balaio, no mesmo saco que as outras demais religiões é no mínimo injusto? Porque a fé judaico-cristã, ela parte do pressuposto de uma revelação de um Deus invisível que escolheu um povo específico, em uma geografia específica, em um tempo específico, e que por meio desse povo ele tornou o seu nome conhecido em toda a terra. E Deus tem uma história a compartilhar com todas as nações da terra. A fé judaico-cristã é a única fé que abrange o mundo todo. Nós observamos que esse Deus escolheu um povo que não o conhecia, um povo que nem sabia quem era Deus, até ele se revelar por meio de um profeta que foi enviado na missão de tirá-los, de arrancá-los do Egito, debaixo de uma escravidão que eles estavam vivendo já pelo menos 430 anos. E esse Deus, ele fez uma promessa para um homem, que esse homem seria pai de uma grande nação, e que essa nação, através dela, todas as famílias da terra seria abençoada. Está ficando interessante? Então, dê seu joinha aí para nós. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 9, diz assim: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos,
os meus pensamentos mais alto que os vossos pensamentos. Para termos uma compreensão melhor sobre a natureza do conhecimento que o homem tem de Deus, nós primeiramente precisamos considerar duas situações. Primeiro, acreditar que a fé judaico-cristã é apenas mais uma de tantas outras ilustrações ou expressões da verdade religiosa é fugir de uma realidade histórica atribuída a ela. Também é errado afirmar que não há nenhuma verdade, ou pelo menos algum tipo de revelação nas outras religiões. Então nós devemos considerar as duas coisas. Primeiro, que a fé judaico-cristã ela não é mais uma dentre tantas outras, e que mesmo dentro das religiões não cristãs pode haver algum percentual de revelação. Nós vamos entender isso de maneira mais profunda. Então veja bem, o único tipo de conhecimento de Deus que pode abraçar de maneira adequada e sensata todos os fatos da experiência religiosa humana é aquela que reconhece que há pelo menos dois tipos de revelação ou da exibição da verdade. O primeiro tipo de revelação é a revelação geral. A revelação geral, ela pertence a uma consciência religiosa universal da humanidade. E a segunda revelação é a revelação especial, que é apresentada por vários episódios que ocorreram em tempos e lugares definidos na história. Então, nesse aspecto, quando nós analisamos do ponto de vista da revelação, existem apenas 3 religiões mundiais que contêm aquilo que nós chamamos de elementos históricos desde a sua criação. O budismo, a fé judaico-cristã e o Islã. Porém, dessas 3, apenas a religião judaico-cristã realça a importância na vida dos seus patriarcas fundadores. A grande diferença entre a revelação geral e a revelação especial está justamente em que a primeira, a revelação geral, ela não é histórica. Já a revelação especial, ela se dá por meio de situações históricas particulares, independente dos acidentes de tempo e lugar. Ela está ligada intimamente a personagens e acontecimentos históricos, coisas que aconteceram de fato, em um determinado tempo, em uma determinada geografia. Então, a diferença da revelação geral é que a revelação geral se baseia não em fatos históricos, não está relacionado a nada com base histórico, ou de uma geografia, ou de um lugar específico. Já a revelação especial, ela está baseada em fatos históricos, em uma geografia, em um tempo, em um lugar determinado. Você entendeu? Daqui a pouco nós esclarecemos mais. Vamos falar um pouco então sobre a revelação geral. Vamos entender agora de maneira mais profunda o significado da revelação geral. Quero abrir um parêntese agora. Tudo isso que eu estou comentando aqui com você, você pode encontrar no nosso e-book Messianismo,
A Origem da Fé Cristã, um e-book que nós escrevemos, que nós iremos transformar em um livro. E ao adquiri-lo, você estará nos abençoando e nos ajudando a dar continuidade nesse trabalho e podemos, então, trazermos mais conteúdos para vocês. Se você, então, está gostando, por favor, já deixa aquele joinha e faça sua inscrição e faça também o seu comentário, ok? Vamos lá. Revelação geral. Eu me lembro quando eu fui dar a minha primeira aula de teologia, eu me formei em teologia em 1994, alguns anos atrás. E a partir daí, então, eu tinha muito desejo de ser professor de faculdade, de teologia, de seminário, e de repente me abriu uma oportunidade de dar aula no seminário. Eu me lembro que a primeira aula, a primeira matéria que me deram para lecionar foi uma matéria chamada Apologética Cristã. Meu Deus. Eu tive que ler uns 10 livros para poder dar a aula de apologética para os nossos alunos. E um dos temas que nós trabalhamos foi exatamente esse tema chamado revelação, que nós vamos estar compartilhando aqui com você. No livro dos Salmos, o Salmo 19, do verso 1 a 3, diz assim: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para os céus, vemos a lua, as estrelas, o sol, as árvores, os animais. Quando observamos o reino vegetal, o reino animal, até mesmo o mundo dos insetos, eu mesmo gosto muito de assistir documentários de animais e documentários sobre o reino vegetal e até mesmo sobre insetos. E vendo a complexidade, é algo assim tão maravilhoso, você vê assim como até mesmo os insetos que estão ali debaixo da terra, eles são importantes para todo o ecossistema, que se até mesmo um determinado inseto deixar de existir em uma região, ele pode promover todo um problema no ecossistema daquela região. Então é algo realmente tremendo. E quanto mais você estuda, por exemplo, o sistema solar, quando você analisa o reino animal, o reino vegetal, até mesmo o mundo dos insetos, você vê assim a complexidade, a dinâmica de tudo isso, e você chega a uma conclusão. Alguém criou todas essas coisas. Vamos lá, gente. Tem pessoas que acreditam mesmo que o mundo, que o universo foi criado a partir de uma explosão. É mais difícil alguém defender a teoria do Big Bang do que simplesmente afirmar o óbvio, a teoria da criação. Como assim? Vamos lá. Imagine, vamos comigo. Eu quero que você agora pense comigo. Vamos pegar 2 carradas de areia lavada, ok? 2 carradas de areia lavada. Pense em 2 carradas de areia lavada. Pensou? Beleza. Agora nós vamos jogar em cima dessa areia lavada 20 sacos de cimento. Jogamos 20 sacos de cimento. Vamos pegar 2 milheiros de tijolo. Jogamos 2 milheiros de tijolo em cima. Areia, tijolo. Vamos lá. Vamos jogar então agora 1.000 litros de água. Pronto. E vamos agora colocar dinamite ao redor de tudo. E vamos explodir. Risca lá o fogo, acende lá o pavio, sai de perto e deixa explodir. Depois dessa explosão, veja o que acontece. Vai cair um muro retinho
todo rebocado na frente e de trás a partir dessa explosão. Coloca no comentário aí, qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance de um muro cair perfeito, rebocado, depois de uma explosão? Coloca aí para mim, qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance de algo tão milimetricamente organizado fluir de maneira tão majestosa como as leis da física, as leis que regem o nosso mundo natural, o mundo dos insetos, dos animais, o reino vegetal, o próprio ser humano, apesar de muitos ainda estarem atrás do elo perdido, acreditando mesmo que o homem veio do macaco, que o homem primeiro era um chimpanzé, depois ele começou a perder o pelo, e depois então ele se tornou um homem sapiens. Então, como falamos no... Quem assistiu o primeiro vídeo, nós falamos sobre isso, a fé, ela é uma opção e a pessoa ela pode decidir acreditar no que ela quiser. Então, tem pessoas que querem acreditar numa explosão, que querem acreditar que nós somos fruto do acaso, que todos nós somos fruto de uma grande coincidência. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o texto. Então, quando nós olhamos para o mundo, para a natureza, quando nós olhamos à nossa volta, dá para perceber que existe algo, que existe uma força, uma energia, uma luz. Né? Tem pessoas que falam assim, há uma energia, há uma luz, existe algo. Ou seja, tudo aponta para algo ou para alguém que está no controle de todas as coisas. E é dessa observação natural que surge então o pensamento de uma revelação geral, onde o Deus invisível, por meio das suas obras, se manifesta ao homem. Às vezes até de uma forma clara e persuasiva, apelando àquilo que ele nos faz diferente de todos os animais, a nossa razão, despertando a nossa curiosidade, apontando para a existência de algo sublime que governa o universo. Então, na revelação geral, nós partimos do pressuposto que todos os povos, todas as nações, tribos, de alguma forma, de algum jeito, conhecem aquilo que é certo e o que é errado. Todos têm uma experiência moral que dá a entender que aquilo se deve fazer e que aquilo não se deve fazer. Cada cultura desenvolveu o seu próprio padrão para discernir a diferença entre o certo e o errado, entre aquilo que é justo e injusto. E eu pergunto então para os senhores, e quem foi que colocou isso dentro do homem? Quem foi que colocou isso na cabeça do homem? É verdade também que a educação e o meio social, eles podem condicionar e influenciar a consciência moral do indivíduo. Porém, todos podem chegar à conclusão que o certo não é a mesma coisa que o errado. Anote aí para mim, comente aí para mim. O certo não é a mesma coisa que o errado. Escreva aí. Pode até ser que algumas pessoas tenham seu senso moral e valores distorcidos, comprometidos, seja pela uma má educação ou pura e simplesmente por maldade pessoal. Porém, todos sabem que há uma diferença entre o certo e o errado, sendo muitas vezes impulsionado para escolher aquilo que é certo, mesmo não tendo uma boa vontade para fazer. Esse sentimento de fazer o que é moralmente correto é apontado pelos filósofos da religião
como uma pressão de Deus, é a pressão interior, é o eu interior. Alguns chamam de consciência, é a voz da consciência. Porém, os filósofos da religião dizem que isso é a pressão de Deus agindo na mente do homem. Assim, então, Deus se faz conhecer a toda criatura através da sua consciência. Mesmo que eles não tenham aprendido a invocá-lo, mesmo que eles não saibam quem ele é e nem qual o seu nome. A obediência àquilo que a sua consciência diz é a condição essencial para levar o homem ao conhecimento de Deus. Assim como também a desobediência significa um recuo no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus vem por meio da prática, de se fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, não apenas falar, não apenas mentalizar. No livro de Jeremias, no capítulo 22, versículo 15, o Senhor diz assim, olha, acaso teu pai não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Ele julgou a causa do pobre e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isso me conhecer? Diz o Senhor. Nesse texto do profeta Jeremias, Deus está falando sobre alguém que, mesmo que não conheça Deus numa revelação plena, mas que corresponde àquilo que Deus ele revela no seu espírito, e ela age de acordo, fazendo o que é bem, ele sinaliza o conhecimento de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus ele traz uma séria advertência para nós. Ele diz assim, nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Olha só. Não é eu falar, eu creio em Deus, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, mas se eu não faço o que Deus ele ministra no meu espírito, então eu não o conheço e eu posso ficar fora do reino de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a verdadeira religião para Deus é você ajudar o seu próximo. É você fazer algo de bom por alguém. É você se levantar da sua cadeira, do seu sofá, atravessar a rua e acudir o necessitado que está ali do outro lado. Essa é a verdadeira religião. Não adianta você ir para a igreja todos os dias, não adianta você afligir a sua alma com imposições e regras e não mover a palha, uma palha para ajudar ninguém. Não mover uma palha para estender a mão para uma pessoa, fazer algo por alguém. Então, você está vivendo uma vida completamente fútil. Muitas vezes nos perguntamos, como Deus pode ser um justo juiz com aqueles que ele nunca tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho? Se Deus vai vir para julgar a terra, como é que Deus vai ser justo de julgar aquele povo, aquela nação, aquelas pessoas que nunca ouviram falar dele? Como será o julgamento àquelas pessoas que não tiveram acesso ao Evangelho? Talvez você já tenha pensado sobre isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 14, a partir do versículo 14 até o 17, diz assim o texto: ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos
e vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles há. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e alegria os vossos corações. Paulo também nos explica na Epístola aos Romanos que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele diz assim: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 2, versículo 11 a 15, ele fala sobre o ouvir a voz de Deus, o mandamento de Deus, e o obedecer o mandamento de Deus. Então, há uma diferença entre apenas ouvir e obedecer. Infelizmente, tem muitas pessoas que apenas ouvem, vão para a igreja, ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. E tem muitas pessoas que nem vão na igreja às vezes, mas praticam as boas obras. Olha o que diz Paulo. Quando os gentios, para quem não sabe, é o termo que era utilizado pelos judeus para se referir ao povo não judeu. Então, todos aqueles que não eram judeus eram chamados de gentios. Ok? Então, quando os gentios, ou seja, o povo que não é judeu, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo eles são lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. A explicação dos apóstolos, do apóstolo Paulo nessa passagem, ele deixa claro que o homem, ao ser conduzido por uma conduta moral, ética, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo, mesmo não tendo conhecimento especial de Deus, ou mesmo nunca ouvindo o Evangelho, porém por sua conduta honesta, será salvo. Mostra que o conhecimento da lei divina, aquilo que Deus requer do homem, está em seu coração, dando testemunho na sua própria consciência, aprovando ou condenando as suas ações. Quantas pessoas que às vezes fazem coisas erradas e não conseguem dormir à noite porque a consciência dela está pesada. Ela sabe que fez aquilo que é errado. Ela sabe que ela fez besteira. Ela diz, puxa vida, cara, eu fiz besteira, não deveria ter feito aquilo. É a consciência, é Deus constrangendo a alma pecadora. E quando você faz algo bom, algo honesto, algo justo, você sente uma paz, você sente uma alegria na sua alma, que é o Espírito testificando dentro de você que você fez algo bom, que você obedeceu os princípios divinos. Então, Paulo mostra que o conhecimento da lei divina, aquilo que Deus requer do homem, está no seu coração, dando testemunho à consciência. Daí o peso na consciência quando fazemos aquilo que é errado e o alívio também quando nós fazemos aquilo que é certo. Porém, apenas o puro e simples conhecimento de Deus também não é suficiente para a salvação. O desafio, tanto para aqueles que estão debaixo da lei e que detêm o conhecimento revelado de Deus, como também aqueles que não possuem o conhecimento revelado de Deus, está em obedecer os ditames de Deus colocados no seu coração. Essa é a natureza da nova aliança. No livro de Ezequiel, Deus fala assim, olha,
capítulo 36, versos 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus, então, ele promete aqui, por meio do profeta, que ele nos colocaria, que ele colocaria dentro de nós um coração de carne, que removeria o coração de pedra, para que nós pudéssemos obedecer a sua palavra. No livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 18 a 21, diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhes manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que Deus ele tem se revelado para a humanidade através da natureza. Que os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, porque Deus tem se revelado de alguma forma para os homens. Porém, apesar de tudo isso, nós percebemos a necessidade de algo mais. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Muitas pessoas não conseguem obedecer à voz de Deus, a voz de Deus que vem na sua consciência, por causa do pecado que está no seu coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim, ó, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Ezequiel 18, versículo 5, diz assim, sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. No mesmo livro também, do profeta Ezequiel, o Senhor diz assim, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouve agora o caso de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade, morrerá por ela. A iniquidade que cometeu morrerá. Mas, se convertendo o ímpio da sua impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará a sua alma em vida. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, Deus diz assim, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Antes, o meu prazer está em que ele se arrependa, se converta e viva. Aqui nós estamos falando de uma revelação geral, de pessoas que não têm acesso ao conhecimento revelado de Deus. Pessoas que muitas vezes, como acontece em países que são comandados por ditaduras, que promovem o ateísmo, onde são proibidos até mesmo a leitura de certos livros religiosos, principalmente a Bíblia, como a China. Agora mesmo, recentemente, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, a China começou um processo de prisões de pastores, fechamento de igrejas, prisões de pessoas que se declaravam cristãs, sendo presas, levadas para campos de concentrações ali na China, e também na África, perseguições, mortes de vários cristãos sendo mortos, principalmente nos países controlados pelas ditaduras muçulmanas, islâmicas, que têm promovido violência contra os cristãos.
O mundo muçulmano, o número de cristãos é muito reduzido porque o risco de morte é altíssimo. Então nós vemos isso em várias nações, a própria Índia, devido ao hinduísmo e à cultura tão fechada em relação à religião. Quando o evangelho chega ali naquele lugar, há perseguições, as pessoas matam, as pessoas prendem missionários, pessoas só por se identificarem como cristãs. Então existem locais em que, infelizmente, o evangelho ele não pode chegar, porém a revelação de Deus, de alguma forma, alcança essas pessoas. E quando ela se torna sensível à revelação especial de Deus, Deus pode alcançá-las. Toda revelação é uma revelação que aponta para a salvação. Porém, o homem ele precisa de algo mais que uma simples revelação geral. Deus ele não deixou o homem apenas com uma revelação onde ele pudesse apenas ser provocado ou incentivado ou ter curiosidade de encontrá-lo. Mas Deus ele deseja ser achado pelo homem e Deus então se revela para o homem. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele propiciou ao homem uma revelação especial de si mesmo, a qual trará salvação pessoal que a revelação geral ela não pode oferecer. E é justamente nisso que a fé cristã ela se diferencia de todas as demais, porque ela é baseada em conceitos históricos, não apenas em experiências pessoais, mas em fatos que aconteceram em determinado tempo específico, através de um povo específico, em uma geografia específica. E é exatamente aqui, nesse contexto, que nós vemos uma grande diferença entre a fé judaico-cristã com as demais religiões. A fé judaico-cristã ela é portadora de uma revelação especial que nós não encontramos em nenhuma outra. Não se trata apenas de uma superioridade de religião. Não se trata apenas de uma religião de dogmas, preceitos e normas criado pela mente humana, mas sim a revelação de um Deus criador que criou o homem com propósito e sim tem interesse na vida deste. A revelação especial, ela não é somente um acréscimo à revelação geral. Ela é a experiência de milhares de pessoas cujos olhos foram abertos para a verdade do Evangelho que chegou até elas. O Evangelho do Messias, aquilo que o homem natural conhece apenas sem a revelação especial de Deus, aquilo que o homem natural conhece sem a revelação especial de Deus, ele jamais poderia encontrar. Nós só podemos encontrar a verdadeira revelação de Deus quando ele, então, ele se revela de maneira clara. A revelação que o homem pode obter através da revelação natural nem se compara com a revelação que Deus ele quer proporcionar para nós por meio da sua revelação especial. É por isso que a revelação especial ela corrige e ela transpõe os valores distorcidos da revelação geral. Pois na revelação natural, o homem conhece apenas partes, fragmentos da história de Deus. Porém, na revelação especial, o homem vai conhecer a plenitude do divino. Na revelação especial, nós temos as respostas para os nossos dilemas. Nós somos confortados naquilo que a revelação geral não nos conforta. Nas dúvidas que a revelação geral deixa, a revelação especial, ela supre as nossas necessidades. Ela depura a revelação geral, tirando todo o humanismo e intenções humanas. A revelação especial, ela completa e corrige aquilo que o homem recebeu na revelação geral. Quando nós temos um encontro com a mensagem revelada do Deus dos Evangelhos, nós somos tocados pelo Espírito Santo e como cegos espirituais, os nossos olhos se abrem, somos curados e podemos então enxergar e ver de maneira clara todas as coisas. E é sobre isso que nós iremos falar na próxima
no próximo vídeo, a revelação especial de Deus. Se você gostou desse estudo, eu quero que você nos ajude. Se você ainda não fez isso, aperte no joinha, faça sua inscrição. E se você deseja se aprofundar nesse estudo ainda mais, adquira o nosso e-book, assim você estará nos abençoando e nos dando também todo incentivo para que nós possamos fazer mais estudos e possamos escrever novos escritos, novos livros, para poder então compartilhar com vocês. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.